O frio do assoalho de madeira subia pelos pés descalços de Elisa, um lembrete cruel da nudez de sua nova vida. Cada cômodo da pequena casa na cidade ecoava um vazio que era tanto físico quanto emocional. As paredes, despidas de quadros e memórias, pareciam observá-la com uma indiferença gélida. 6 meses. Fazia apenas 6 meses que a voz de seu marido, Ricardo, tinha silenciado para sempre, consumida por uma doença que levara não apenas sua vida, mas também toda a segurança que eles haviam construído juntos. Elisa sentiu o coração apertar de uma forma que ela já conhecia bem, uma dor surda e constante. No quarto ao lado, o som suave da respiração de seus filhos, Lucas, de 8 anos, e Sofia, de 6, era a única melodia em meio ao silêncio pesado. Eles dormiam, anjos inocentes alheios à tempestade que desabava sobre a mãe. Sobre a porta da frente, o aviso de despejo pregado pelo oficial de justiça parecia rir de sua desgraça. O prazo terminava ao amanhecer. Ela não tinha para onde ir. Um nó de pânico se formava em sua garganta, um sabor metálico de medo puro que ela tentava engolir, repetidamente. Sobre a mesa da cozinha, a única mobília que restava, jazia toda a sua fortuna. 2 notas de R$100, uma de 50, amassadas e gastas pelo suor de seus últimos trabalhos de costura. Ela alisou as cédulas com os dedos trêmulos, como se o gesto pudesse multiplicar seu valor. R$250. Era tudo o que separava seus filhos da fome completa, da humilhação da rua. A náusea da fome subiu à sua garganta, mas ela a ignorou. As crianças tinham comido a última porção de macarrão instantâneo horas antes, e isso era o que importava. A conta do hospital, uma montanha de papéis que ela parara de abrir há semanas, parecia uma sombra monstruosa pairando sobre a mesa. Eles haviam tentado de tudo para salvar Ricardo, vendendo o carro, pegando empréstimos, acreditando em milagres que nunca chegaram. E o banco, impiedoso como a doença, viera cobrar seu preço. Levaram tudo. As paredes da casa, que antes abrigavam risadas e cheiro de bolo assando, agora pareciam se fechar sobre ela. O som distante das sirenes na cidade soava como um lamento, um coro fúnebre para a vida que ela conhecia. Seu olhar caiu sobre sua velha máquina de costura, sua fiel companheira de ofício, encostada no canto, silenciosa e inútil. Quantas noites ela passara curvada sobre aquele metal frio, transformando tecido em sustento, em vestidos de festa, em pequenos concertos que pagavam as contas. Agora, sem clientes, sem casa, sem esperança, a máquina parecia apenas um peso morto, mais um fardo para carregar em sua fuga para o nada. Um soluço seco escapou de seus lábios. Ela se sentia uma fracassada. Havia prometido a Ricardo, em seu leito de morte, que cuidaria das crianças, que seria forte. Mas como ser forte quando seus alicerces foram arrancados? Como construir um futuro sobre ruínas? Lucas tossiu durante o sono, e o som a trouxe de volta à realidade brutal. Ela precisava agir. O desespero era um luxo que não podia mais se permitir. Precisava encontrar um abrigo, qualquer abrigo, antes que o sol nascesse e os jogasse na rua como lixo. Foi então que ela se lembrou, como um lampejo de memória enterrado sob camadas de dor e exaustão. Uma herança. Não era uma mansão, nem uma conta bancária esquecida. Era algo tão insignificante que ela mal se lembrava de ter recebido a notícia anos atrás. Um pedaço de papel amarelado guardado no fundo de uma gaveta, um documento legal que lhe dava a posse de um terreno rural abandonado, com um celeiro caindo aos pedaços. A propriedade pertencera a um tio-avô que ela nunca conheceu, um homem que a família dizia ter enlouquecido no final da vida. Na época, pareceu-lhe um fardo inútil, uma propriedade esquecida no meio do nada. Agora, no entanto, aquele celeiro em ruínas, aquela terra esquecida por Deus, transformava-se em sua única e terrível opção. A imagem que sua mente pintava era desoladora. Um lugar frio, infestado de ratos, sem luz, sem água. Mas teria um teto. Um teto podre era melhor do que o céu aberto. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de frio, mas de um pavor profundo. Levar seus filhos para um lugar assim
parecia uma crueldade, um último ato de rendição. Mas a alternativa era a rua. A decisão, dolorosa e imediata, foi tomada. Aquela noite seria a última noite de Elisa, a costureira da cidade. Amanhã, ela seria uma refugiada em sua própria herança. Com o coração pesado como chumbo, ela pegou a pequena mala de papelão, amarrada com barbante, e começou a colocar as poucas roupas das crianças lá dentro. Cada peça era uma memória, cada dobra um adeus. Ela acordou Lucas e Sofia com gentileza, sussurrando que fariam uma pequena aventura, uma viagem surpresa para o campo. A confusão sonolenta nos olhos deles partiu seu coração em 1000 pedaços, mas ela forçou um sorriso, um escudo frágil contra a onda de culpa que a ameaçava afogar. Colocou o casaco em seus ombros pequenos, calçou seus sapatos e os guiou pela casa silenciosa e escura. O clique final da fechadura da porta soou como uma sentença. Do lado de fora, o ar da madrugada era cortante. Ela olhou uma última vez para a janela do quarto que fora dela e de Ricardo, e lágrimas silenciosas finalmente escorreram por seu rosto. A jornada de Elisa para o desconhecido estava apenas começando. Um caminho pavimentado pelo desespero e pela tênue chama do amor materno. Se você acredita que até mesmo na escuridão mais profunda uma fagulha de esperança pode nascer e quer acompanhar cada passo desta luta pela sobrevivência, inscreva-se agora em nosso canal e não perca o desenrolar desta história emocionante. O que ela encontrará naquele celeiro abandonado pode mudar tudo, e você vai querer estar aqui para descobrir. O motor do velho carro tossiu, engasgou e finalmente pegou, o som rouco e doentio ecoando pela rua deserta da madrugada. Era um som que espelhava perfeitamente o estado da alma de Elisa, cansado, quebrado, mas ainda teimosamente funcionando. Ela agarrou o volante com as mãos suadas, o plástico gasto e rachado parecendo frio sob seu toque. Ao seu lado, a máquina de costura ocupava o assento do passageiro como um passageiro silencioso e pesado, um fantasma de metal de uma vida que não existia mais. No banco de trás, Lucas e Sofia dormiam, encolhidos um no outro sob um cobertor fino, suas respirações um sussurro frágil contra o barulho do motor. Uma esperança tênue, fina como um fio de aranha, tremeluzia no peito de Elisa. A ideia de ter um teto, qualquer teto, era a única coisa que a impedia de desabar. Talvez, ela pensou, a náusea do medo se contorcendo em seu estômago, talvez ela pudesse consertar o lugar, plantar uma horta, viver de pequenas costuras para os vizinhos distantes, sobreviver. Era uma prece silenciosa lançada na escuridão, um pedido desesperado ao universo. As luzes da cidade foram se tornando um borrão distante no retrovisor, substituídas pela escuridão impenetrável das estradas rurais. O carro sacolejava, os pneus gastos reclamando a cada buraco no asfalto. Cada quilômetro percorrido parecia afastar Elisa não apenas de sua antiga casa, mas de toda a civilização. O isolamento começava a se instalar, um frio que não vinha da noite, mas de dentro. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A fragilidade de sua esperança era palpável. Ela a sentia como um pássaro ferido em suas mãos, com medo de apertar demais e esmagá-lo, ou de abrir a mão e vê-lo cair sem forças para voar. Lucas resmungou no banco de trás, virando-se no sono. O coração de Elisa se apertou. Que tipo de mãe era ela, arrastando seus filhos para o meio do nada, para uma ruína que ela nunca sequer vira? A culpa era um veneno lento, gotejando em sua mente. Ela tentou se concentrar na imagem de um pequeno jardim, no cheiro de terra molhada, em um fogo crepitando em um fogão a lenha improvisado. Eram imagens frágeis, castelos de areia contra a maré crescente de pavor. Após horas que se arrastaram como uma eternidade, a estrada de asfalto deu lugar a um caminho de terra batida, mal definido e coberto de mato. Os galhos das árvores arranhavam a lateral do carro com um som agudo, como unhas em um quadro negro, fazendo as crianças se sobressaltarem. O carro protestava, o motor superaquecido exalando um cheiro acre de óleo queimado. Elisa reduziu a velocidade, seus olhos perscrutando a escuridão à frente, procurando por qualquer sinal da propriedade.
O GPS do celular havia perdido o sinal há muito tempo. Ela dirigia baseada em um mapa amassado e na memória de uma conversa telefônica com um funcionário do cartório anos atrás. O silêncio lá fora era profundo, absoluto. Não havia luzes de outras casas, nem o som distante de tráfego. Apenas o vento, que começou a soprar mais forte, uivando através dos campos como um lamento. A sensação de estar completamente sozinha era esmagadora. Seu estômago doía de fome e ansiedade. Finalmente, sob a luz fraca dos faróis, ela avistou um portão de madeira caído e, atrás dele, uma silhueta escura e disforme contra o céu. O que os faróis iluminaram não era um abrigo, era um pesadelo. A estrutura do celeiro se erguia como o esqueleto de uma besta morta há muito tempo. As tábuas de madeira, antes talvez vermelhas, mas estavam agora de um cinza apodrecido, muitas delas arrancadas pelo tempo, revelando o interior escuro como uma boca desdentada. O portão da propriedade estava caído de suas dobradiças, parcialmente engolido pelo mato alto e espinhoso que cobria tudo. Elisa desligou o motor do carro, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. O som do vento assobiando pelas frestas do celeiro parecia zombar dela. A frágil esperança que ela nutrira durante toda a viagem se estilhaçou instantaneamente, substituída por um pavor gelado que paralisou seus membros. Ela permaneceu imóvel, as mãos ainda no volante, incapaz de respirar. As lágrimas que ela segurara com tanta força começaram a queimar em seus olhos. Ela olhou para as crianças adormecidas no banco de trás e uma onda de desespero tão violenta a atingiu que ela teve que morder o lábio para não gritar. Era ali. Aquele era o fundo do poço. Com as pernas tremendo, Elisa saiu do carro. O ar era pesado, carregado com o cheiro de mofo e decomposição vegetal. Ela se aproximou cautelosamente da estrutura, cada passo um esforço monumental. O chão estava encharcado e lamacento em alguns pontos, e seus sapatos afundaram na terra fria. Ela tocou uma das tábuas da parede e sentiu a madeira se esfarelar sob seus dedos, úmida e esponjosa como um cogumelo podre. Olhando para cima, ela viu o céu escuro através de buracos no telhado. Buracos tão grandes que pareciam feridas abertas do tamanho de um homem. A lua, agora aparecendo por trás das nuvens, projetava uma luz fantasmagórica sobre a cena de abandono, fazendo as sombras dançarem de forma sinistra. Uma coruja piou em algum lugar próximo, e o som agudo a fez pular de susto. Seu coração batia descontroladamente contra as costelas, um tambor de pânico em seu peito. A realidade do lugar era infinitamente pior do que seus piores medos. Este lugar não era um recomeço, era uma tumba. Ela se sentiu completamente e irremediavelmente perdida. A solidão era uma presença física ao seu lado. Hesitante, ela empurrou a enorme porta principal do celeiro. Ela rangeu em protesto, um som longo e gutural que ecoou pela noite, como o gemido de um moribundo. O que a saudou foi uma onda de ar fétido que a fez recuar, a náusea subindo à sua garganta. O cheiro era uma mistura sufocante de feno velho e mofado, de umidade estagnada e o odor azedo e inconfundível de excrementos de ratos. Era o cheiro do abandono puro, da vida que se fora e fora substituída pela decadência. A escuridão lá dentro era quase total, quebrada apenas pelos feixes de luar que entravam pelos buracos no telhado, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar como espíritos inquietos. Ela acendeu a lanterna de seu celular e o facho de luz revelou uma cena de caos e sujeira. Montanhas de feno podre se amontoavam nos cantos, teias de aranha espessas como véus cobriam tudo, e o chão era uma mistura de terra batida, detritos e sabe-se lá o que mais. O lugar era uma ruína completa, um monumento ao esquecimento e à negligência. A esperança se transformou em pó e cinzas. O facho da lanterna varreu o interior cavernoso, revelando a verdadeira extensão do desastre. As vigas de suporte estavam cobertas por uma camada grossa de fungo esverdeado, e em muitos lugares a madeira parecia inchada e prestes a ceder. Ela ouviu um barulho, um som rápido de algo se arrastando nas sombras, e seu sangue gelou. Ratos. Provavelmente dezenas deles, talvez centenas.
O som se repetiu, vindo de várias direções ao mesmo tempo, um coro invisível de pequenas garras arranhando a madeira podre. Ela sentiu a pele se arrepiar. Como poderia trazer seus filhos para dentro daquele ninho de imundícia e doença? A ideia era monstruosa. A máquina de costura, ainda no carro, agora parecia um objeto ridículo, uma piada de mau gosto. Costurar o quê? Remendar o telhado com retalhos de tecido? A ironia amarga fez um soluço seco escapar de sua garganta. Não havia eletricidade para ligá-la. Não havia água para beber ou para se lavar. Não havia absolutamente nada. Apenas escuridão, sujeira e o som aterrorizante de criaturas que se moviam logo além do alcance de sua luz. O pavor era um nó em seu estômago. Ela caminhou mais para dentro, o chão rangendo perigosamente sob seus pés. Em um canto, uma pilha de ferramentas agrícolas enferrujadas jazia meio enterrada no feno, parecendo artefatos de uma civilização perdida. Ancinhos, foices e pás, todos consumidos pela ferrugem, inúteis. Ela imaginou por um instante a vida que existira ali, o som do trabalho, o cheiro de grãos e animais. Agora, só havia o silêncio da morte e da decadência. Uma goteira persistente caía do telhado em uma poça de água escura no chão. O som de ploc. Ploc era a única batida rítmica naquele caos silencioso. Não estava chovendo, o que significava que a umidade estava permanentemente infiltrada na estrutura, apodrecendo tudo de dentro para fora. Ela sentiu uma umidade fria subir por seus sapatos e olhou para baixo. O chão estava pegajoso. A desesperança a envolveu como um manto pesado e úmido. Ela se sentia pequena e insignificante diante daquela vastidão de abandono. Era como se o próprio celeiro estivesse doente, morrendo lentamente, e a estivesse puxando para baixo junto com ele, para a escuridão e o esquecimento. Ao se virar para a porta, ela viu, à distância, no topo de uma colina suave, uma única luz bruxuleante brilhava, a janela de uma casa distante. Por um momento, um lampejo de alívio a percorreu. Vizinhos. Ela não estava completamente sozinha, mas então a luz se apagou abruptamente, como se alguém a estivesse observando e, ao ser notado, tivesse se escondido. Um calafrio percorreu sua espinha. No dia seguinte, quando o sol finalmente nasceu, revelando a paisagem desolada em cores cinzentas e marrons, ela viu algumas figuras distantes. Eram poucas, trabalhadores rurais em seus próprios campos, a quilômetros de distância. Mas todos eles, em algum momento, paravam o que estavam fazendo e olhavam em sua direção. Eles não acenavam. Seus rostos eram máscaras de desconfiança e, ela podia jurar, de pena. Ela os via cochichando entre si, lançando olhares furtivos para o celeiro e depois para ela e seus filhos, que agora brincavam perto do carro velho. Eles a olhavam não como uma nova vizinha, mas como uma aparição, uma louca que ousara invadir um lugar amaldiçoado. Uma mulher mais velha, que passava em uma carroça puxada por um burro na estrada de terra, fez o sinal da cruz ao ver Elisa e cuspiu no chão antes de apressar o animal. O gesto foi um soco no estômago de Elisa. O que havia de tão terrível naquele lugar? Que história era aquela que fazia as pessoas a tratarem como uma leprosa? À tarde, um homem passou mais perto, a cavalo. Ele parou por um instante, o chapéu de palha cobrindo seus olhos. Elisa tentou um sorriso fraco, um aceno hesitante. O homem apenas balançou a cabeça lentamente, com uma expressão sombria, e disse em voz baixa, quase um sussurro levado pelo vento: "Essa terra tem dono, moça, e não é um dono bom. É assombrada pela morte do antigo." Ele não esperou por uma resposta. Apenas esporeou o cavalo e partiu, deixando Elisa com as palavras ecoando em sua mente. Assombrada pela morte. A maldição. Os sussurros não eram apenas desconfiança, eram medo. Um medo antigo e arraigado que agora começava a se infiltrar nela, gelado e pegajoso como a umidade daquele chão. O isolamento era mais do que físico, era social, espiritual. À medida que o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo que contrastavam brutalmente com a miséria no chão, a esperança de Elisa se converteu em puro pavor. A beleza do crepúsculo,
só servia para acentuar a feiura e o abandono de seu novo lar. O celeiro, com suas sombras se alongando, parecia ainda mais ameaçador. O vento uivava com mais força, e os sons de arranhões dentro das paredes pareciam mais próximos, mais audaciosos. Sofia, sua filha de 6 anos, começou a chorar, agarrando-se à perna de Elisa. Eu quero ir para casa, mamãe. Aqui tem monstros. O coração de Elisa se partiu em 1 milhão de pedaços. Como ela poderia dizer à sua filha que aquela era a casa delas agora? Como poderia confortá-la quando ela mesma estava paralisada de medo? Ela olhou para o rosto assustado de seus filhos, para a sujeira que já manchava suas roupas, e sentiu o peso de seu fracasso esmagá-la. Ela os havia levado da pobreza para o horror. A promessa que fizera a Ricardo, de que cuidaria deles, parecia uma mentira cruel. Ela não era forte. Era uma tola. A noite caiu como uma cortina pesada, trazendo consigo um frio cortante e uma escuridão que parecia ter peso e substância. Elisa fez uma fogueira improvisada, a uma distância segura do celeiro, usando galhos secos que encontrou. As chamas dançavam, lançando sombras monstruosas que faziam o celeiro parecer vivo, uma criatura agachada na escuridão, observando-os. Ela alimentou as crianças com os últimos biscoitos e a água que trouxera. Eles comeram em silêncio, os olhos grandes e assustados, fixos no fogo. O choro de Sofia tinha se transformado em soluços silenciosos. Lucas, tentando ser o homenzinho, abraçava a irmã, mas Elisa podia ver o tremor em suas mãos pequenas. A náusea voltou com força, e ela sentiu o gosto amargo do pânico em sua boca. Ela estava encurralada, sem dinheiro para ir a qualquer outro lugar, sem ninguém a quem recorrer, presa em uma propriedade amaldiçoada que os vizinhos temiam e desprezavam. O futuro não era mais um caminho escuro, era um abismo, e ela estava parada na beirada, com seus filhos agarrados a ela, prestes a cair. Ela os colocou para dormir dentro do carro, a única opção minimamente segura. Trancou as portas e ficou de vigia do lado de fora, sentada sobre uma pedra fria, o calor da fogueira mal conseguindo afastar o frio que vinha de sua alma. Cada estalo da madeira queimando, cada pio de coruja, cada farfalhar nas árvores a fazia saltar. A ameaça do vizinho, essa terra tem dono, ecoava em sua cabeça. Quem era o dono? O fantasma do tio-avô morto? Ou algo, ou alguém, muito mais vivo e perigoso? Ela olhou para o celeiro, para a escuridão impenetrável em suas portas abertas. O que havia acontecido ali? Que segredo terrível aquelas paredes podres guardavam. O medo era tão intenso que se tornou físico, uma dor aguda em seu peito. Ela se sentia como um rato em uma ratoeira, atraída pela isca de um teto e agora presa, esperando o golpe final. A esperança frágil da manhã havia se transformado em uma certeza terrível. Ela cometera o pior erro de sua vida, e talvez não houvesse como escapar. Ela não estava apenas no fundo do poço, estava sendo enterrada viva. O silêncio da noite foi quebrado pelo som distante de um motor. Elisa congelou, o coração disparando em sua garganta. A luz de faróis apareceu na estrada de terra, vindo em sua direção, lenta e deliberadamente. Quem estaria vindo para aquele lugar abandonado no meio da noite? A frase "acidentes lamentáveis" podem acontecer com uma mulher sozinha, de uma conversa imaginária com um futuro vilão que ainda não conhecia, pareceu surgir em sua mente como uma premonição. O pânico a dominou. Ela correu para o carro, a mão tremendo tanto que mal conseguia encontrar a maçaneta. O veículo se aproximava. Ela podia ouvir o som dos pneus esmagando o cascalho. Era a polícia? Alguém vindo ajudar? Ou era a personificação da maldição sobre a qual os vizinhos sussurravam? O carro parou a uns 50 metros de distância, os faróis altos a cegando completamente, prendendo-a em seu brilho como um inseto. O motor foi desligado, mergulhando a cena novamente em um silêncio pesado e ameaçador. Uma porta de carro se abriu com um clique alto e claro. Passos. Alguém estava vindo. Elisa sentiu o ar faltar. O pavor deu lugar a uma resignação gelada. Ali estava ela, uma viúva falida, com R$ 250 que já não valiam nada.
2 filhos assustados dormindo em um carro velho, em uma propriedade em ruínas no meio do nada, com um estranho se aproximando na escuridão. Não havia mais para onde correr, nem para onde se esconder. Ela havia atingido o ponto mais baixo, o nadir de sua existência. Toda a sua luta, todo o seu sacrifício para salvar o marido, todo o seu esforço para manter a dignidade, tudo havia desmoronado em uma pilha de poeira e podridão naquele celeiro maldito. Ela olhou para as chamas da fogueira, hipnotizada por sua dança. Por um momento fugaz, ela pensou em pegar as crianças e correr para a mata escura, mas suas pernas não obedeciam. Ela estava exausta, uma exaustão que ia além do corpo, uma fadiga da alma. A figura que se aproximava parou na borda da luz da fogueira, uma silhueta escura contra a noite. Elisa prendeu a respiração, esperando pelo golpe final, pelo fim de sua jornada miserável. A falsa esperança a levara até ali apenas para abandoná-la na mais completa e aterrorizante escuridão. O carro desacelerou, um monstro de metal e luz, e por um instante que durou uma vida, Elisa prendeu a respiração, o coração martelando contra as costelas, como um prisioneiro desesperado. Ela esperou o som de uma porta, de passos, de uma voz que selaria seu destino, mas nada veio. O veículo apenas continuou, lento e fantasmagórico, passando pela entrada de sua propriedade antes de acelerar novamente, desaparecendo na curva da estrada de terra. As luzes traseiras vermelhas foram engolidas pela escuridão, e o silêncio que retornou era ainda mais profundo e carregado de ameaça do que antes. Ela sentiu um tremor incontrolável tomar conta de seu corpo. Não era alívio, mas a confirmação terrível de sua vulnerabilidade. Ela estava exposta, um ponto frágil e insignificante em um mapa de indiferença e perigo. Quem quer que fosse, agora sabia que ela estava ali, sozinha. A fogueira estalou, lançando faíscas para o céu indiferente, e Elisa se encolheu, sentindo-se mais observada do que nunca, não por olhos humanos, mas pela própria noite que a envolvia por completo. Os dias seguintes se arrastaram em uma rotina brutal de sobrevivência. A realidade do celeiro não se tornou mais amena com a luz do sol. Pelo contrário, a claridade apenas expunha com mais crueldade a extensão da podridão e do abandono. Elisa trabalhava com uma fúria desesperada, movida por uma mistura de pavor e amor materno. Sua primeira tarefa foi criar uma zona habitável, um pequeno santuário no meio do caos. Com as mãos machucadas e cheias de farpas, ela arrastou fardos de feno mofado para fora, a poeira fina e sufocante entrando em seus pulmões, fazendo-a tossir até seus olhos lacrimejarem. O cheiro de decomposição impregnava seu cabelo, suas roupas, sua pele. Ela varria o chão de terra batida com um feixe de galhos amarrados, levantando nuvens de sujeira que continham décadas de esquecimento. O estômago doía de fome, uma dor constante e oca que ela aplacava com a pouca água que buscava em um riacho distante e os restos de comida que trouxera. As crianças, assustadas, ficavam por perto, em silêncio. Lucas e Sofia, antes crianças barulhentas e cheias de vida, agora se moviam como pequenas sombras. O medo havia roubado suas risadas. Eles brincavam em silêncio perto do carro, criando mundos imaginários com pedras e gravetos, seus rostos sempre atentos, seus ouvidos sempre alertas a qualquer som estranho. Elisa sentia o coração apertar cada vez que olhava para eles. A sujeira sob suas unhas, as manchas em suas roupas, os círculos escuros sob seus olhos. Ela estava falhando com eles. A cada noite, ela improvisava uma cama dentro do carro, o único lugar que parecia remotamente seguro contra os ratos e o frio úmido. Ela os cobria com o único cobertor e ficava de vigia do lado de fora, alimentando a pequena fogueira. Seu corpo exausto, sua mente uma colmeia de preocupações. A máquina de costura, que ela finalmente arrastara para dentro do celeiro, permanecia em um canto, um totem silencioso de sua antiga identidade, agora coberta por um plástico para protegê-la das goteiras que teimavam em cair do teto esburacado. Foi em uma tarde cinzenta e opressiva, no quarto dia de seu exílio, que o fio do destino começou a se desenrolar. Elisa estava no fundo do celeiro,
tentando consertar um buraco na parede com tábuas soltas que encontrara. Um trabalho fútil que servia mais para ocupar sua mente do que para realmente protegê-los. O ar estava pesado, prometendo uma chuva que nunca chegava. Lucas e Sofia, cansados do confinamento do carro, brincavam de esconde-esconde entre as pilhas de feno que Elisa ainda não conseguira remover. O som abafado de suas corridas e risadinhas era um bálsamo frágil para a alma ferida de Elisa. De repente, ela ouviu um som diferente. Não o baque surdo dos pés de Lucas no chão de terra, nem o farfalhar do feno. Foi um som oco, um rangido de madeira que soou estranhamente ressonante, diferente de todos os outros. Ela parou, a ferramenta enferrujada na mão, e virou a cabeça na direção do som. Seu instinto de repente em alerta máximo. O silêncio que se seguiu foi pesado e expectante. "Mamãe, aqui range engraçado." A voz de Lucas, abafada pelo feno, quebrou o silêncio. Elisa caminhou lentamente em direção ao som, contornando uma montanha de detritos. Ela encontrou Lucas parado sobre uma seção do assoalho de madeira que cobria uma pequena parte do celeiro, uma área que ela supunha ser o piso de um antigo compartimento ou depósito. Ele pulava de leve no mesmo lugar. "Viu? Parece que tem um oco embaixo", disse ele, seus olhos brilhando com a curiosidade infantil que nem o medo conseguira apagar completamente. Elisa se agachou ao lado dele, o coração começando a bater um pouco mais rápido, sem que ela soubesse o porquê. Ela pressionou a tábua com a mão. Lucas estava certo. Enquanto as outras tábuas ao redor eram firmes, imóveis, esta se moveu ligeiramente sob seu peso, emitindo o mesmo rangido baixo e protestante. Um arrepio percorreu sua espinha. Era uma anomalia. Em um lugar onde tudo estava apodrecendo e desmoronando, uma peça solta, mas intacta, parecia deslocada, intencional. Inicialmente, ela pensou em ignorar. Tinha muito trabalho a fazer, problemas reais para resolver. Uma tábua solta era a menor de suas preocupações, mas a curiosidade, uma força há muito adormecida, começou a borbulhar dentro dela. Era o primeiro mistério naquele lugar. A primeira coisa que não era apenas decadência e sujeira. Era um quebra-cabeça. "Sai de cima, meu filho. Deixa a mamãe ver", disse ela, sua voz soando mais firme do que se sentia. Lucas obedeceu, observando com grande interesse. Elisa pegou a ponta de uma barra de ferro enferrujada que usava como alavanca e a inseriu cuidadosamente na fresta entre as tábuas. Ela sentiu uma resistência, mas não era a resistência de pregos velhos e enferrujados. Era diferente, como se a peça estivesse encaixada. Ela forçou um pouco mais e a tábua se moveu, deslizando para o lado em vez de levantar. Seu coração deu um salto. Aquilo não era um acidente, não era apenas uma tábua solta. Era uma tampa. Alguém a havia projetado para ser movida daquela maneira. Com a respiração presa na garganta, Elisa usou a barra de ferro para deslizar a pesada tábua de madeira completamente para o lado. O som da madeira arrastando sobre a terra foi alto no silêncio do celeiro. Sofia se aproximou, curiosa, e se agarrou à perna de Elisa, olhando para o buraco quadrado que se revelara no chão. Não era um buraco profundo, apenas um recesso raso na terra batida e compacta. Por um momento, a decepção a atingiu. Talvez fosse apenas um antigo compartimento de armazenamento de raízes, há muito vazio. Mas então, seus olhos se ajustaram à penumbra. Havia algo ali. No centro do quadrado de terra, semi-enterrada, uma forma escura e circular se destacava. Ela se ajoelhou, o cheiro de terra úmida e fria subindo até ela. Com os dedos trêmulos, Xia afastou a terra e a poeira. A superfície era fria e dura. Metal. Era uma argola de metal, grossa e enferrujada, do tipo que se usa para puxar portões pesados ou alçapões. A náusea da ansiedade subiu à sua garganta, um nó apertado e familiar. O pânico e a excitação travaram uma batalha em seu peito. Uma parte dela queria cobrir tudo de volta, fingir que nunca tinha visto e se concentrar em sobreviver. Abrir aquele alçapão parecia uma violação, como entrar em um túmulo. Era o segredo do tio-avô louco, o epicentro da maldição da qual os vizinhos sussurravam.
Mas outra parte dela, a parte que estava no fundo do poço, a parte que não tinha mais nada a perder, gritava para ela puxar. O que mais de ruim poderia acontecer? Ela já vivia em um pesadelo. Ela olhou para Lucas e Sofia, seus rostos sujos e assustados, iluminados pela luz fraca que entrava pelas frestas. Era por eles. Se houvesse a menor, a mais ínfima chance de haver algo ali que pudesse tirá-los daquela miséria, ela tinha que tentar. Ela agarrou a argola de metal com as duas mãos. O ferro estava gelado, a ferrugem áspera contra sua pele. Ela puxou com toda a força que seu corpo subnutrido conseguiu reunir, os músculos de suas costas e braços protestando com a dor do esforço. No início, nada aconteceu. O alçapão parecia selado pela terra e pelo tempo. Elisa grunhiu com o esforço, fincando os pés no chão para ter mais firmeza. Suas mãos doíam, a pele se rasgando contra o metal enferrujado. Lágrimas de frustração e esforço brotaram em seus olhos. "Me ajuda, mamãe!" gritou Lucas, e antes que ela pudesse impedi-lo, ele se agarrou à argola ao lado dela, seu pequeno corpo se esforçando em uma imitação comovente de sua luta. A visão de seu filho tentando ajudá-la a desenterrar um segredo em um celeiro podre encheu-a de uma nova onda de força, uma fúria nascida do desespero. Com um grito que rasgou sua garganta, ela puxou uma última vez, colocando todo o seu peso, toda a sua dor, toda a sua raiva naquele movimento. Houve um som profundo e arrastado de pedra raspando em pedra, e a tampa pesada começou a ceder. Lentamente, com um rangido agonizante, um quadrado de madeira e terra se levantou, revelando uma escuridão negra e absoluta por baixo. Um sopro de ar frio e viciado subiu do buraco, fedendo a poeira antiga e lugares fechados. Elisa e as crianças recuaram instintivamente. O cheiro que emanava da abertura era diferente do mofo do celeiro. Era um cheiro seco, mineral, como o de uma caverna que não via a luz do dia há um século. Era o cheiro do tempo aprisionado. A escuridão lá embaixo era total, uma ausência completa de luz que parecia engolir o facho fraco que vinha do teto. Elisa sentiu um medo primordial, o medo do escuro, do desconhecido que se esconde em lugares subterrâneos. Poderia haver animais ali embaixo, cobras, ou algo pior. Mas a curiosidade, agora uma força incontrolável, a impelia para a frente. Ela pegou a lanterna de seu celular, suas mãos tremendo tanto que o facho de luz dançava erraticamente. "Fiquem aqui em cima, não saiam daqui", ela ordenou às crianças. Sua voz um sussurro rouco. Ela apontou a luz para dentro do buraco. O facho cortou a escuridão e revelou o início de uma pequena escada. Degraus de pedra, íngremes e estreitos, que desciam para o coração oculto da propriedade. O mistério estava chamando por ela. Cada degrau era uma decisão. Descer significava abraçar o desconhecido, mergulhar de cabeça no segredo que assombrava aquele lugar. Ficar significava voltar para a dura realidade da fome e do desespero, sempre se perguntando o que havia perdido. Ela olhou para cima, para os rostos pálidos de Lucas e Sofia espiando pela borda do buraco. A escolha era óbvia. Ela precisava saber. Com o celular firmemente na mão, ela colocou o pé no primeiro degrau de pedra. Estava frio e surpreendentemente sólido. O ar ficou mais denso e mais frio a cada passo que ela dava para baixo. Os sons do celeiro, o vento, o pio distante de um pássaro desapareceram, substituídos pelo som de sua própria respiração e pelo arrastar de seus sapatos na pedra. Ela se sentia como se estivesse descendo para outro mundo, um mundo que operava sob regras diferentes. A luz da lanterna revelou paredes que não eram de terra ou pedra. Eram de metal. Chapas de metal enferrujado, rebitadas juntas, forravam o pequeno poço da escada, uma proteção clara contra a umidade que apodrecia tudo acima. A escada era curta, talvez 10 ou 12 degraus. Ela chegou ao fundo e se viu em um espaço minúsculo, claustrofóbico. Não era um porão, mas um compartimento, pouco maior que um armário grande. O chão também era de pedra, e as paredes de metal a cercavam por todos os lados. O ar era rarefeito e tinha um cheiro metálico, além do odor de poeira e couro velho. O silêncio era absoluto,
tão profundo que ela podia ouvir o zumbido em seus próprios ouvidos. O facho da lanterna varreu o espaço. Não havia teias de aranha, nem sinais de ratos. O compartimento era hermético, uma cápsula do tempo deliberadamente construída para preservar seu conteúdo. E havia conteúdo. Contra a parede do fundo, empilhados um sobre o outro, estavam 2 objetos. 2 caixas de metal, retangulares e pesadas, da cor de chumbo, ambas fechadas com cadeados robustos e enferrujados. E em cima da caixa superior, como uma oferenda em um altar esquecido, repousava um livro, um diário grosso, encadernado em couro escuro, rachado e ressecado pela idade. Seu coração batia descontroladamente. Ela se aproximou, o feixe de luz tremendo em sua mão. As caixas eram de um metal pesado, talvez aço ou ferro fundido, e pareciam incrivelmente sólidas. A poeira cobria tudo com uma camada fina e cinzenta. Ela passou o dedo sobre a capa do diário. O couro estava frio e quebradiço ao toque, mas ainda intacto. Não havia título, nem inscrição. Era um livro de segredos. O que poderia ser tão importante para ser guardado com tanto cuidado em um porão secreto, forrado de metal, sob o assoalho de um celeiro abandonado? Dinheiro? Documentos? Ela sentiu a náusea da antecipação, uma vertigem que a fez se apoiar na parede fria de metal por um instante. A realidade da situação era esmagadora. Ela, Elisa, a costureira viúva e falida, havia tropeçado em algo que fora escondido do mundo por décadas. O peso daquele momento era palpável, uma pressão no ar ao seu redor. Ela tinha que saber o que havia dentro das caixas. Tinha que saber que história aquele diário contava. Era a única esperança que restava. Os cadeados eram antigos e grossos, a ferrugem os soldando em uma massa quase sólida. Ela não tinha chaves nem ferramentas adequadas. A frustração a inundou, uma onda quente e amarga. Chegar tão perto, apenas para ser barrada por um pedaço de metal enferrujado. Ela balançou a caixa superior. Era pesada, muito pesada para seu tamanho, e algo dentro se moveu, não com um tilintar, mas com um som abafado e denso, como pedras rolando umas sobre as outras. Um som de peso, um som de valor. A adrenalina pulsou em suas veias. Ela não seria detida. Olhou ao redor do pequeno compartimento. Nada, apenas pedra e metal. Mas o chão era de lajes de pedra. Talvez uma estivesse solta. Ela começou a tatear o chão com os pés e as mãos, procurando por qualquer irregularidade. Encontrou uma pedra do tamanho de seu punho, cuja borda estava ligeiramente lascada. Com esforço, conseguiu desalojá-la de seu lugar. Era pesada e áspera, uma ferramenta primitiva, mas seria o suficiente. Era a chave que o desespero lhe oferecia. Elisa colocou a caixa menor no chão de pedra, posicionando o cadeado para cima. Pegou o diário e o colocou cuidadosamente de lado, longe de onde iria trabalhar. Ele era importante, ela sentia isso, talvez mais importante do que as caixas. Mas a necessidade imediata, a fome de seus filhos, o frio da noite, tudo isso gritava por uma solução concreta. Uma solução que ela esperava estar trancada dentro daquele metal. Com a pedra pesada na mão, ela respirou fundo, o ar viciado enchendo seus pulmões. Ela se sentia como uma saqueadora de túmulos, violando o descanso de um homem morto. Mas então, a imagem de Lucas e Sofia, encolhidos no carro, voltou à sua mente. Ela não estava roubando, estava lutando. Com um grunhido, ela desferiu o primeiro golpe. O som do impacto da pedra contra o cadeado de metal ecoou no pequeno espaço como um tiro, surdo e brutal. A vibração percorreu seu braço. O cadeado não cedeu. Ela golpeou de novo, e de novo, e de novo, em um ritmo frenético e desesperado. Lascas de ferrugem voavam a cada impacto, picando seu rosto e suas mãos. O som era ensurdecedor na pequena câmara. Ela não parou. A raiva e a frustração de meses de sofrimento estavam sendo canalizadas para aqueles golpes. Cada batida era pela casa perdida, pelas dívidas do hospital, pelo marido que se fora, pelos olhares de pena, pela fome em seu estômago. A pedra estava esfolando a pele de sua mão, mas ela não sentia a dor. Era uma máquina de destruição
movida à pura necessidade. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade de esforço brutal, ela ouviu um som diferente. Um estalo metálico agudo. Um clique. O corpo do cadeado se partiu. A argola de metal se soltando e caindo no chão com um baque surdo. Ela parou, ofegante, o suor escorrendo por seu rosto, misturando-se com a poeira e a sujeira. Por um momento, ela apenas ficou ali, olhando para a caixa, para o cadeado quebrado. O silêncio voltou, pesado e cheio de expectativa. Ela conseguira, o caminho estava livre. Com as mãos tremendo incontrolavelmente, ela largou a pedra. O som do objeto caindo no chão a fez pular. Ela se ajoelhou diante da caixa, o coração martelando em seus ouvidos. Hesitou por um segundo, um medo repentino do que poderia encontrar. E se estivesse vazia? E se fosse apenas uma piada cruel de um velho louco? A decepção seria insuportável. Ou pior, e se contivesse algo horrível? Ela afastou os pensamentos. Tinha que olhar. Lentamente, com dedos que mal obedeciam, ela puxou a tampa da caixa de metal. A dobradiça rangeu em protesto. Um último suspiro do segredo guardado. A tampa se abriu. Elisa apontou a luz do celular para dentro. E seu mundo parou. Seus olhos não conseguiam processar o que viam. A respiração ficou presa em sua garganta. Um nó doloroso. O ar pareceu ser sugado de seus pulmões. Ela piscou. 1, 2 vezes, certa de que seus ais cansados e sua mente desesperada estavam lhe pregando uma peça. Mas a visão permaneceu. Não era uma ilusão. Era real. Terrivelmente, inacreditavelmente real. A caixa estava cheia até a borda. Não com moedas de ouro, não com joias lapidadas. Estava cheia de pedras, dezenas, talvez centenas de pequenas pedras brutas, de tamanhos e formas irregulares. Mas não eram pedras comuns. Sob a luz fria e artificial da lanterna do celular, elas brilhavam com um fogo interno, uma luz leitosa e prismática que lançava pequenos arco-íris nas paredes de metal do porão. Eram cristais opacos e oleosos, com uma beleza crua e selvagem. Ela conhecia aquelas pedras de documentários e revistas. Diamantes, diamantes brutos, uma fortuna inimaginável, não em sua forma polida e comercial, mas em seu estado mais puro e valioso. Ela estendeu a mão trêmula, sem ousar tocar. Era como olhar para o sol. A magnitude daquilo era demais para sua mente compreender. Era uma riqueza que ia além dos números. Uma riqueza que reescrevia todas as regras de sua vida miserável. A viúva que contava moedas na mesa da cozinha agora olhava para um tesouro que poderia comprar a própria cidade onde um dia morou. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto, mas desta vez não eram de tristeza ou desespero. Eram lágrimas de choque, de alívio, de um medo tão profundo que se transformava em uma emoção desconhecida. Ela soltou uma risada, um som estrangulado e meio louco que ecoou no porão silencioso. Era a risada de alguém que havia atravessado o inferno e encontrado um portão de paraíso do outro lado. Com a mão ainda tremendo, ela finalmente tocou as pedras. Eram frias e lisas ao toque, com uma densidade surpreendente. Ela pegou um punhado delas, sentindo o peso sólido em sua palma. Elas não pareciam reais. Pareciam adereços de um filme, pedaços de vidro. Mas seu peso, sua frieza, o fogo que dançava dentro delas sob a luz, não havia dúvida. A herança de seu tio-avô não era um celeiro em ruínas. Era aquilo. Aquela caixa de metal cheia de milagres. A maldição da propriedade não era uma assombração. Era um segredo. Um segredo que valia uma fortuna. Um segredo que agora era dela. Seu olhar se voltou para a segunda caixa, ainda trancada, maior que a primeira. Se a caixa pequena continha tanto, o que haveria na maior? Com uma urgência febril, ela repetiu o processo. Ignorando a dor em sua mão machucada, ela pegou a pedra e começou a golpear o segundo cadeado. Desta vez, ela foi mais rápida, mais eficiente, seus movimentos impulsionados pela certeza do que encontraria. O cadeado cedeu mais rápido que o primeiro. Ela abriu a tampa, mas havia ainda mais diamantes, alguns deles maiores, do tamanho da unha de seu polegar, todos com o mesmo brilho bruto e hipnótico. Era uma quantidade de riqueza
que sua mente simplesmente não conseguia catalogar. Era abstrato. Era o suficiente para 10 vidas. Era a resposta para todas as suas preces, a solução para todos os seus problemas. Uma casa nova, as melhores escolas para seus filhos, comida na mesa para sempre, segurança, paz. Tudo estava ali, naquelas 2 caixas de metal enferrujado, escondido sob o chão de um celeiro amaldiçoado. Elisa sentou-se no chão frio de pedra, as 2 caixas abertas diante dela. A luz da lanterna fazendo as centenas de facetas brutas brilharem como uma galáxia particular. Ela riu e chorou ao mesmo tempo, um soluço convulsivo de emoções conflitantes sacudindo seu corpo. O alívio era tão intenso que doía, uma onda que ameaçava afogá-la. Mas sob o alívio, uma nova sensação começou a surgir, fria e inquieta. Medo. Um medo diferente do medo da pobreza. Era o medo que vinha com um segredo tão grande. Por que esconder uma fortuna como aquela? Por que não usá-la? Por que deixá-la apodrecer em um buraco no chão? A história do tio-avô louco voltou à sua mente. A maldição, os sussurros dos vizinhos. Essa terra tem dono. A voz do homem a cavalo ecoou em sua cabeça. Nada daquilo fazia sentido. A alegria pura e avassaladora começou a ser manchada por uma dúvida sombria. Riqueza como aquela não vinha sem um preço. Fortuna como aquela não aparecia sem uma história. E a história, ela suspeitava, não era feliz. Seu olhar, então, caiu sobre o objeto que ela quase esquecera. O diário. O livro de couro encadernado que repousava silenciosamente ao lado da fortuna brilhante. De repente, ela soube, com uma certeza gelada que percorreu sua espinha, que as respostas para suas perguntas estavam ali, naquelas páginas amareladas. O diário não era apenas um acompanhamento do tesouro, era a chave para entendê-lo. A verdadeira herança não estava apenas nas caixas, mas também naquele livro. Era a história por trás dos diamantes, a razão pela qual eles foram enterrados em vez de gastos, o motivo do medo dos vizinhos, da maldição, da loucura de seu tio-avô. Ela estendeu a mão e pegou o diário. O couro estava frio e frágil. Ela o segurou com um cuidado reverente, sentindo o peso das décadas, o peso dos segredos contidos em suas páginas. As caixas continham a riqueza, mas o diário, ela sentiu, continha a verdade. E a verdade, ela temia. Poderia ser muito mais perigosa do que qualquer diamante que brilhava à sua frente. Com o diário em uma mão e a lanterna na outra, ela olhou mais uma vez para as caixas de diamantes. O brilho delas parecia diferente agora, menos como uma promessa e mais como um aviso. Elas não eram apenas pedras, eram testemunhas silenciosas de uma história desconhecida. Uma história de um homem que acumulou uma fortuna e escolheu enterrá-la com seus segredos em vez de desfrutá-la. Elisa sentiu um arrepio. A descoberta que deveria ter sido o fim de seus problemas parecia agora ser o começo de um problema muito maior e mais perigoso. Ela havia deixado o mundo do drama da pobreza para trás, apenas para entrar em um novo gênero, o do mistério sombrio. Ela fechou as tampas das caixas de metal. O som do metal batendo pareceu selar um pacto. Ela não podia simplesmente pegar os diamantes e ir embora. Ela precisava entender. Precisava saber a verdade por trás da fortuna que acabara de encontrar. A segurança de seus filhos poderia depender disso. A questão não era mais como vamos sobreviver, mas sim o que aconteceu aqui. Com o coração pesado, ela pegou o diário e começou a subir as escadas de pedra, voltando para o mundo da superfície. Cada passo para cima parecia mais difícil do que os passos para baixo. Ela estava trazendo o segredo consigo, para a luz. Ao emergir do alçapão, ela viu Lucas e Sofia encolhidos juntos, esperando por ela, seus olhos enormes e preocupados na penumbra. "O que você achou, mamãe?" perguntou Lucas. Sua voz um sussurro. Elisa olhou para seus filhos, depois para o diário em sua mão. Como ela poderia explicar? Ela forçou um sorriso. O primeiro sorriso genuíno em muitos dias, embora fosse tingido de uma nova ansiedade. "Acho que encontrei uma história, meu filho. Uma história muito antiga." Ela colocou a pesada tábua de madeira de volta em seu lugar,
cobrindo a entrada para o porão secreto. O rangido da madeira soou como se estivesse fechando um capítulo de sua vida e abrindo outro, muito mais complexo e perigoso. O celeiro não parecia mais apenas um lugar de abandono. Agora, ele pulsava com o peso de um segredo mortal. Naquela noite, eles não dormiram no carro. Elisa arrastou a máquina de costura e alguns fardos de feno menos podre para o canto mais limpo e seco do celeiro. Ela criou um pequeno ninho para as crianças, usando o cobertor e seus próprios casacos para protegê-los do frio. Pela primeira vez, o celeiro pareceu quase um lar, um refúgio. Depois que as crianças adormeceram, exaustas pela emoção do dia, Elisa sentou-se ao lado delas. Ela acendeu uma vela que trouxera, a pequena chama dançando e lançando sombras longas nas paredes de madeira. A luz bruxuleante era frágil, mas era o suficiente. Com as mãos ainda tremendo, ela colocou o diário de couro em seu colo. A fortuna estava segura, escondida sob seus pés. Mas a verdadeira jornada estava prestes a começar. Ela respirou fundo, o cheiro de poeira e cera de vela enchendo o ar, e abriu o livro na primeira página. A caligrafia desbotada de um homem morto há muito tempo a aguardava, pronta para revelar o terrível segredo por trás dos diamantes amaldiçoados. A luz da vela tremeluzia, uma chama solitária e frágil contra a imensidão escura do celeiro. De joelhos no chão frio, com as crianças dormindo a poucos metros, envoltas em um sono inocente, Elisa sentiu o peso do diário em seu colo como se fosse uma lápide. O couro velho e ressecado parecia sugar o calor de seus dedos. O cheiro de papel antigo e poeira subiu até ela. Um perfume de segredos há muito enterrados. Ela sentiu o coração apertar, uma mistura de medo e uma determinação sombria. Aquelas páginas continham a verdade por trás da fortuna que jazia sob seus pés, uma verdade que ela precisava conhecer, não importasse o quão terrível fosse. O vento uivava do lado de fora, um lamento que parecia ecoar a história que ela estava prestes a descobrir. Com um suspiro trêmulo, que se transformou em uma nuvem de vapor no ar frio, ela abriu o livro. A caligrafia na primeira página era elegante, porém apressada, a tinta azul desbotada pelo tempo, as palavras de um homem escrevendo contra o relógio, ou talvez contra a própria consciência. As primeiras páginas descreviam a esperança, uma narrativa familiar para Elisa. Era o início da década de 80, e o país fervilhava com histórias de garimpos e fortunas feitas da noite para o dia. Seu tio-avô, um homem que ela só conhecia por fotografias desbotadas, escrevia sobre um sonho compartilhado com um sócio, um homem que ele chamava apenas de V, descrito como ambicioso e influente, com contatos que poderiam abrir qualquer porta. Juntos, eles adquiriram aquela terra, não pela agricultura, mas pelo que se escondia sob ela. As palavras eram cheias de um otimismo febril, a promessa de uma riqueza que mudaria suas vidas para sempre. Eles montaram uma operação pequena, discreta. O diário falava da emoção dos primeiros achados, pequenos cristais que confirmavam suas suspeitas. Elisa sentiu um nó na garganta. Era o mesmo tipo de esperança frágil que a levara até ali, uma esperança que, ela pressentia, estava prestes a se corromper de forma terrível, manchando o próprio papel que ela tocava. A mudança de tom foi abrupta, como uma porta se fechando. O diário começou a falar dos trabalhadores, homens trazidos de longe, sem nomes, sem documentos, atraídos pela mesma promessa de riqueza. A caligrafia de seu tio-avô se tornava mais tensa, as frases mais curtas. Ele descrevia as condições do garimpo, o calor escaldante, a lama que chegava aos joelhos, a comida escassa. O sonho de riqueza estava sendo construído sobre as costas de homens desesperados, mantidos em um regime de isolamento e dívidas fraudulentas. Eram escravos, em tudo, menos no nome. Elisa sentiu o sangue gelar. A náusea da fome que sentia foi substituída por uma náusea moral. Ela podia quase sentir o cheiro do suor e do desespero subindo das páginas, ouvir o som das picaretas batendo na pedra, um ritmo fúnebre de exploração. A fortuna não fora encontrada, fora extraída à força, gota a gota, da vida daqueles homens sem nome. O
brilho dos diamantes no porão secreto de repente pareceu mais sombrio, mais sujo. Então veio a revelação que fez o estômago de Elisa revirar. Após meses de trabalho brutal, os homens fizeram a grande descoberta. Um veio rico, uma concentração de diamantes brutos de qualidade excepcional, muito além de qualquer expectativa. Era a fortuna com que sonhavam. Mas V, o sócio, teve outra ideia. Dividir a riqueza com dezenas de trabalhadores famintos era impensável. Eles eram testemunhas. Eram um passivo. O diário descrevia uma conversa à noite, à luz de um lampião a querosene, as palavras de V, frias e pragmáticas como o metal de uma arma. A solução era simples e final. As palavras seguintes estavam borradas, como se uma gota d'água ou uma lágrima tivesse caído sobre a tinta fresca. Enganamos os homens. Prometemos o pagamento final, dizia a anotação. E então, a frase curta, brutal, que parou o coração de Elisa. Não deixamos testemunhas. Acidentes acontecem em garimpos. Um deslizamento, uma explosão controlada. Ninguém jamais procuraria por homens que oficialmente não existiam. O horror da confissão era avassalador. Elisa fechou os olhos com força. A imagem de corpos soterrados na lama invadindo sua mente. As pedras que ela segurara, o peso daquela riqueza em suas mãos, agora pareciam queimar sua pele. Eram diamantes de sangue. A parte que coube a seu tio-avô escondida nas caixas de metal era o produto de um assassinato em massa. Ela sentiu uma onda de repulsa tão forte que teve que se curvar, ofegante. As páginas seguintes do diário eram um mergulho na loucura da culpa. Seu tio-avô escrevia sobre pesadelos, sobre os rostos dos homens que o assombravam na escuridão. Ele descrevia os diamantes não como um tesouro, mas como pedras malditas, cada uma guardando a alma de um homem morto. Ele não conseguia gastá-los, não conseguia vendê-los. Tocar neles era tocar na morte. A loucura de que a família falava não era uma doença mental, era o peso insuportável de um crime terrível. Ele escondeu a fortuna, não para protegê-la, mas para aprisioná-la, como se enterrasse os próprios fantasmas. Nas últimas páginas, o tom mudou novamente. A culpa deu lugar a uma resolução frágil. Seu tio-avô decidiu que não podia mais viver com aquele segredo. Ele escreveu que o diário era sua confissão e que levaria as provas às autoridades da capital, longe da influência de V, que a essa altura já se tornara um poderoso coronel na região. Ele planejava entregar os diamantes restantes e denunciar todo o esquema. A maldição, ele escreveu, era uma história que o próprio coronel começou a espalhar, uma mentira conveniente para manter curiosos longe da propriedade, longe do segredo que ambos compartilhavam. A última anotação era curta, a caligrafia quase ilegível, datada da noite do suposto acidente. Vô a descobriu. Ele vem aqui esta noite. Disse que precisamos conversar sobre o nosso futuro. Depois disso, apenas páginas em branco. O silêncio no papel gritava a verdade. Não foi um acidente. Foi um assassinato. A queima de arquivo final. Elisa fechou o diário, suas mãos tremendo violentamente. O segredo não estava mais enterrado. Estava em seu colo. Elisa não dormiu. Sentou-se na escuridão. O diário em seu colo, até a primeira luz cinzenta do amanhecer se infiltrar pelas frestas do celeiro. O conhecimento que ela agora possuía era um fardo aterrorizante. Os diamantes sob seus pés não eram mais um bilhete de loteria premiado, mas a prova de um crime hediondo. E o assassino, o parceiro de seu tio-avô, o coronel V, ainda estava vivo, poderoso e, provavelmente, morando em algum lugar próximo. Ela olhou para seus filhos, que começavam a se mexer, resmungando em seu sono. O instinto de protegê-los era avassalador. Sua primeira ideia foi pegar as crianças, uma pequena bolsa de diamantes e desaparecer, correr para o mais longe que pudesse. Mas para onde? E com que segurança? O coronel era rico e influente. Se ele descobrisse que ela sabia, ele a caçaria. Ficar ali também não era uma opção. Ela estava sentada sobre uma bomba relógio. O medo era uma presença física e fria, envolvendo-a como a névoa da manhã que subia dos campos.
Foi então que ela ouviu um som que não pertencia àquele cenário de abandono. Não era o motor cansado de um trator ou o barulho de uma carroça. Era um som suave, poderoso e constante. O motor de um carro de luxo, aproximando-se pela estrada de terra. O pânico a atingiu como um golpe físico. Ela se levantou de um salto, o coração disparado em sua garganta. Rapidamente, escondeu o diário no fundo de sua mala de roupas, debaixo das peças sujas de seus filhos. O carro estava mais perto agora. Era um sedã preto, grande e brilhante, completamente deslocado na paisagem rural e poeirenta. Ele parou exatamente em frente ao portão caído do celeiro. O brilho do sol da manhã, refletido no capô polido, a cegou por um instante. O motor foi desligado e o silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma expectativa mortal. A porta do motorista se abriu com um clique suave e caro. Uma figura saiu do carro, um homem velho, mas que se movia com uma autoridade que a idade não diminuíra. Ele usava calças de linho claro e uma camisa branca impecável, roupas que valiam mais do que tudo que Elisa possuía. Apesar dos cabelos completamente brancos e da pele enrugada pelo sol, seus ombros eram largos e sua postura ereta. Ele se apoiou em uma bengala com castão de prata, mas parecia mais um cetro do que uma necessidade. Seus olhos, pequenos e escuros, varreram a propriedade com uma intensidade que fez Elisa se sentir nua, exposta. Ele a viu, parada na entrada do celeiro, e um sorriso se formou em seus lábios. Um sorriso fino, que não alcançava os olhos frios. Ele começou a caminhar em sua direção, os sapatos caros de couro afundando ligeiramente na poeira. Cada passo era lento, deliberado, o passo de um homem acostumado a ser o dono do chão que pisa. Elisa sentiu um arrepio de pavor percorrer sua espinha. Ela não precisava que ele se apresentasse. Ela sabia, com uma certeza absoluta e gelada, que estava olhando para o rosto de Vi. Estava olhando para o coronel Valdemar. "Bom dia, minha jovem", disse ele, a voz surpreendentemente suave, mas com um timbre de comando que não admitia interrupção. Ele parou a alguns metros dela, o olhar passando por cima dela e avaliando o interior decadente do celeiro. "Coronel Valdemar, eu era um velho amigo do seu tio-avô. Fiquei muito triste ao saber de sua morte. Um acidente terrível." As palavras saíram de sua boca com uma facilidade ensaiada, mas para Elisa, que conhecia a verdade, cada sílaba soava como um insulto, uma profanação. Ela sentiu o sangue gelar em suas veias, o pânico ameaçando paralisá-la. Ela apenas assentiu, incapaz de formular uma única palavra. Sua garganta estava seca, apertada. Ela estava frente a frente com o homem que assassinara seu parente e dezenas de outros. Ele era a fonte da maldição, o fantasma vivo que assombrava aquela terra, e ele estava sorrindo para ela. Lucas e Sofia apareceram na porta do celeiro, curiosos, e se esconderam atrás das pernas de Elisa. Os olhos do coronel pousaram sobre eles por um instante, e seu sorriso se alargou. "Soube que a sobrinha do velho Arnaldo havia se mudado para cá. Fiquei preocupado. Este não é lugar para uma senhora decente e, muito menos, para crianças." Ele continuou, seu tom agora paternalista, condescendente. "Eu sou o dono de quase tudo por aqui, sabe? Sinto-me responsável pelo bem-estar da vizinhança." Ele fez um gesto vago com a mão que usava a bengala, um gesto que englobava o horizonte. Elisa sabia que era verdade. O diário descrevia como V. Usar a sua parte da fortuna para comprar terras, poder e silêncio. Ele era o rei daquele lugar. "Eu sei que você deve estar passando por dificuldades", disse ele, seu olhar avaliando as roupas gastas de Elisa, o celeiro em ruínas. "Por isso, vim fazer-lhe uma proposta, por consideração ao seu tio. Eu compro esta propriedade de você. Pago um valor justo para que possa recomeçar na cidade, dar um futuro a essas crianças." O coração de Elisa batia tão forte que ela temia que ele pudesse ouvi-lo. A oferta não era um ato de caridade, era um teste. Ele queria tirá-la dali. "Um valor justo", repetiu ele, e então mencionou uma quantia. Era uma ninharia. Mal daria para pagar o aluguel de um barraco por alguns meses. Era um insulto, uma demonstração de poder. Ele sabia que ela estava desesperada e estava usando isso contra ela.
Elisa permaneceu em silêncio, a mente girando. Recusar seria suspeito. Aceitar seria cair em sua armadilha, abandonar a única prova do crime e a fortuna que, por direito de sangue e sofrimento, agora era sua. Ela engoliu em seco, tentando encontrar a voz. Eu preciso pensar, senhor. Acabei de chegar. Ela não conseguiu terminar a frase. A mudança na expressão do coronel Valdemar foi sutil, mas aterrorizante. O sorriso desapareceu completamente, substituído por uma dureza gélida em seus olhos. A máscara do bom samaritano caiu, revelando o predador por baixo. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O ar ficou pesado. A ameaça, antes velada, estava prestes a se tornar explícita. Ele estava perdendo a paciência. Pensar. Ele repetiu, a voz agora baixa, quase um silvo. Não há muito o que pensar, minha jovem. Esta região é muito perigosa, isolada, há cobras, ladrões. As pessoas somem por aqui. Ele olhou diretamente nos olhos de Elisa, e ela sentiu como se um pedaço de gelo estivesse sendo pressionado contra sua alma. Ele fez uma pausa deliberada, deixando o peso de suas palavras assentar. Então, com um sorriso falso que era mais assustador do que qualquer grito, ele acrescentou: acidentes lamentáveis podem acontecer, especialmente com uma mulher sozinha, com duas crianças tão bonitas. A ameaça era inequívoca. Não era sobre cobras ou ladrões. Era sobre ele. Era uma promessa. Ele estava lhe dizendo o que aconteceria se ela não aceitasse sua ajuda. Ele estava lhe dizendo que o mesmo destino de seu tio-avô a aguardava e a seus filhos. A náusea voltou com força total, e Elisa sentiu suas pernas fraquejarem. Ela se agarrou ao batente da porta para não cair. Ele pareceu satisfeito com a reação dela. Ajeitou a camisa, como se tivesse acabado de concluir um negócio simples. Pense bem, minha cara, mas não pense por muito tempo. Minha oferta não durará para sempre. Com um último olhar frio para as crianças encolhidas atrás de Elisa, ele se virou e caminhou de volta para seu carro de luxo, sem pressa. O som da porta do carro se fechando foi como o clique de uma fechadura de uma cela. O motor roncou de volta à vida, e o carro preto desapareceu em uma nuvem de poeira, deixando para trás um silêncio ensurdecedor e o cheiro de gasolina no ar. Elisa ficou paralisada, tremendo da cabeça aos pés, o suor frio escorrendo por suas costas. Ela puxou Lucas e Sofia para um abraço apertado, enterrando o rosto em seus cabelos, tentando desesperadamente controlar os soluços que ameaçavam rasgar seu peito. O coronel Valdemar sabia. Ele não tinha certeza se ela havia encontrado algo, mas a simples presença dela ali era uma ameaça ao seu império de sangue, e ele acabara de declarar guerra. Agora, Elisa estava encurralada em uma armadilha mortal. De um lado, a verdade contida em um diário e uma fortuna em diamantes de sangue que poderiam salvar sua família. Do outro, um homem impiedoso que controlava toda a região e que já havia matado para proteger seu segredo. Um homem que acabara de ameaçar a vida de seus filhos. Entregar o segredo às autoridades parecia suicídio. A polícia local provavelmente estava no bolso do coronel. Tentar fugir com os diamantes a transformaria em uma fugitiva, caçada por um homem que não tinha nada a perder. Ficar em silêncio significava viver sob o jugo do medo, a cada dia, a cada noite, esperando que os acidentes lamentáveis acontecessem. Ela olhou para o celeiro, para o chão que escondia tanto a riqueza quanto a morte. A descoberta que deveria ser sua salvação se tornara sua possível sentença de morte. O que você faria no lugar de Elisa? Você arriscaria a vida de seus filhos para expor um assassino e buscar justiça? Ou pegaria uma parte da fortuna amaldiçoada e tentaria desaparecer para sempre, vivendo com o medo e a culpa? O carro de luxo desapareceu, mas a sua presença venenosa permaneceu, pairando no ar como a poeira que levantara. Elisa se sentia marcada, como se o olhar do coronel Valdemar tivesse deixado uma queimadura em sua pele. Ela puxou os filhos para dentro do celeiro, o coração batendo uma marcha fúnebre contra suas costelas. O pavor era uma coisa viva,
uma criatura fria que se aninhava em seu estômago e sussurrava as palavras dele em seu ouvido. Acidentes lamentáveis podem acontecer. Não era uma ameaça, era uma sentença. Ela olhou ao redor do abrigo miserável, para a máquina de costura silenciosa, para as paredes podres. O lugar que por um breve momento representara uma esperança secreta, agora se transformara em uma ratoeira. E ela era o rato, encurralada com seus filhotes, enquanto o gato apenas esperava do lado de fora, afiando as garras, se divertindo com o medo de sua presa. Cada sombra que dançava com o vento, cada rangido da madeira velha, soava como os passos dele se aproximando para o golpe final. O resto do dia passou em um nevoeiro de terror. Elisa não conseguia comer, não conseguia pensar. Apenas agia por instinto, mantendo Lucas e Sofia perto, falando com eles em sussurros, como se as paredes tivessem os ouvidos do coronel. Ela tentou reforçar a grande porta do celeiro com uma viga de madeira pesada, um gesto fútil que ela sabia que não impediria ninguém determinado a entrar. O sol começou a se pôr, e o crepúsculo nunca lhe pareceu tão ameaçador. As cores quentes no céu eram uma zombaria, um contraste cruel com o gelo que se instalara em seu coração. A noite caiu, e com ela veio um silêncio que era pior do que qualquer barulho, um silêncio que se esticava, tenso, a ponto de se romper. Elisa se sentou com as costas contra a parede, o diário escondido sob as roupas, abraçando os joelhos, forçando-se a ficar acordada. Cada pio de coruja a fazia saltar. Cada farfalhar de folhas era o som de capangas se aproximando. Ela era uma prisioneira em sua própria terra, esperando uma execução que poderia vir a qualquer momento. A lua estava escondida atrás de um véu de nuvens espessas, tornando a escuridão quase absoluta. De repente, um som. Um som que não era do vento ou dos ratos. Era um som rítmico, fraco, mas deliberado. Uma batida. Alguém estava batendo na pequena porta lateral do celeiro. Uma porta que ela nem sabia que existia até aquele momento. O coração de Elisa deu um salto tão violento que ela sentiu uma dor aguda no peito. Era ele. Eles vieram. Ela prendeu a respiração, o corpo inteiro paralisado. As crianças, felizmente, dormiam profundamente, exaustas pelo medo que não compreendiam, mas sentiam. A batida veio novamente, um pouco mais forte. Toque, toque, toque. Não era a batida impaciente de homens violentos. Era hesitante, quase tímida. Mas quem mais poderia ser? Quem viria até ali, naquele lugar esquecido, no meio da noite? O pânico e a curiosidade travaram uma guerra dentro dela. Sua mente gritava para que ficasse quieta, para que fingisse não estar ali. Mas algo no ritmo da batida parecia diferente. Não era ameaçador, era um pedido. Com o corpo tremendo tanto que seus dentes batiam, ela se levantou, movendo-se como uma sonâmbula. Ela pegou a barra de ferro enferrujada que usara para abrir o alçapão. Não era uma arma, mas seu peso em sua mão lhe deu uma fração de coragem. Ela se aproximou da porta lateral, uma construção frágil de tábuas mal ajustadas. Quem está aí? Sua voz saiu como um sussurro rouco, quase inaudível. Houve uma pausa do outro lado. Então, uma voz respondeu, baixa e rachada pela idade, uma voz que o vento quase carregou. Sou eu, moça, Bento, o vizinho da colina. Eu vi o carro do coronel hoje de manhã. Elisa congelou. Bento. Um dos vizinhos reclusos, dos quais ela só vira a silhueta à distância. O que ele queria? Por que viera na escuridão? A menção ao coronel fez um novo arrepio percorrer sua espinha. Ele estava a vigiando? Era um espião de Valdemar. A desconfiança era um veneno em suas veias, mas a voz do homem não tinha malícia, tinha cansaço e, talvez, urgência. Lentamente, ela removeu a pequena tranca improvisada e abriu a porta uma fresta. A figura que estava do lado de fora era a de um homem encurvado pelo tempo. Seu bento era baixo e magro, a pele de seu rosto um mapa de rugas profundas, como a terra seca do sertão. Ele usava um chapéu de palha velho e segurava um lampião a querosene, que lançava uma luz amarelada e dançante em seu rosto, acentuando os olhos fundos e preocupados. O cheiro de chuva e terra molhada
veio com ele. Ele não olhou para a barra de ferro na mão de Elisa, ou se o fez, não demonstrou. Seu olhar estava fixo no rosto dela, uma expressão de profunda gravidade. Desculpe a hora, minha filha, mas eu não podia dormir. Quando vi aquele carro preto parado aqui, o sangue me gelou. Faz 30 anos que não o via subir esta estrada, desde a noite em que seu tio Arnaldo morreu. As palavras dele caíram no silêncio do celeiro com o peso de pedras. Ele sabia. Ele não sabia de tudo, mas sabia de algo. Elisa sentiu suas defesas começarem a ruir. Pela primeira vez em dias, ela não estava olhando para um inimigo ou para a indiferença. Estava olhando para um rosto que parecia entender seu medo. Elisa abriu mais a porta e o deixou entrar. Seu Bento entrou mancando um pouco, o lampião lançando sombras fantasmagóricas que dançavam nas paredes altas do celeiro. Ele olhou ao redor, para o ninho improvisado onde as crianças dormiam, para a pobreza da situação dela, e um suspiro pesado escapou de seus lábios. Este lugar tem mais fantasmas do que ratos, murmurou ele, mais para si mesmo. Ele se virou para Elisa, e a luz do lampião iluminou a sinceridade em seus olhos. Aquele homem, o coronel Valdemar, ele não é um bom homem. A maldição desta terra não vem dos mortos, vem dele. Elisa apenas assentiu, as palavras presas na garganta. Ele não precisava convencê-la. Seu Bento colocou o lampião sobre uma caixa de madeira e se sentou em um fardo de feno, o corpo parecendo carregar o peso de décadas de silêncio. Eu era um rapaz novo, tinha uns 15 anos, trabalhava na fazenda do meu pai, que faz divisa com esta aqui. Eu gostava do seu tio Arnaldo. Ele era um homem bom, mas atormentado. Vivia com um peso nos olhos. Ele fez uma pausa, olhando para as chamas do lampião como se visse o passado dançando nelas. Naquela noite, a noite em que ele morreu, eu estava voltando tarde para casa. Tinha ido pescar no riacho. Era uma noite sem lua, como esta. Eu cortei caminho por estas terras para chegar mais rápido. Foi quando eu os vi. Seu Bento baixou a voz para um sussurro conspiratório, e Elisa se inclinou para mais perto, o coração batendo forte. 2 homens. Eles não me viram. Estavam agachados ao lado do trator do seu tio, que estava parado no meio do campo. Eu me escondi no mato, com medo. Eles estavam mexendo no motor. Ouvi o som de metal, o clique de uma ferramenta, e ouvi um deles rir e dizer: "O coronel disse para parecer um acidente." E vai parecer. Depois foram embora. A revelação atingiu Elisa com a força de um soco. Era a peça que faltava. A confirmação viva, de carne e osso, do que o diário apenas sugeria. Seu tio-avô não morrera em um acidente. Fora executado. E ali, na sua frente, estava a única testemunha ocular do crime. No dia seguinte, continuou seu Bento, a voz embargada pela memória, a notícia se espalhou. O trator de Arnaldo capotou na ribanceira. Freios falharam. Um acidente trágico. Ninguém questionou. Ninguém se atrevia a questionar nada que envolvesse o coronel Valdemar. Ele já era o dono de tudo. O medo era o ar que a gente respirava por aqui. Ele olhou para suas mãos calejadas e entrelaçadas no colo. Eu nunca contei a ninguém. O medo me fez um covarde. Vi o coronel ficar mais rico, mais poderoso. Vi o nome do seu tio ser manchado, chamado de louco. E eu me calei. Carreguei essa culpa por 30 anos, minha filha. Todas as noites. Lágrimas silenciosas brotaram nos olhos do velho e escorreram pelas rugas de seu rosto. Eram as lágrimas de um homem que finalmente se libertava de um fardo insuportável. Elisa sentiu uma onda de compaixão por ele. Ele não era um covarde. Era uma vítima, assim como ela, preso na teia de poder e violência de Valdemar. Sua confissão não era apenas sobre o passado. Era um ato de coragem no presente. Hoje, quando eu vi o carro dele aqui de novo, depois de tantos anos, e vi você, sozinha com suas crianças, eu soube que não podia mais me esconder. A história está se repetindo, disse ele, levantando o olhar para ela. Ele não veio aqui para ajudar. Ele veio porque está com medo. Medo de que você, a última parente de Arnaldo, desenterre a verdade que ele trabalhou tanto para enterrar. O que ele disse a você? Elisa hesitou por um momento, mas o olhar honesto e sofrido de seu Bento a desarmou. Ela contou tudo.
sobre a ameaça velada, a oferta de compra insultuosa, os acidentes lamentáveis. Enquanto ela falava, a expressão de seu Bento se endurecia, a tristeza dando lugar a uma raiva fria. Quando ela terminou, ele apenas balançou a cabeça. Ele não vai parar, ele não vai arriscar. Se você ficar aqui, você e seus filhos estarão em perigo mortal. Ele não vai esperar você pensar. Ele vai agir, e vai agir rápido. As palavras dele confirmaram o pavor que já a consumia, mas ouvi-las de outra pessoa tornou a ameaça ainda mais real e imediata. Nesse exato momento, como se o próprio céu estivesse respondendo à tensão daquela conversa, um trovão distante ribombou, um som baixo e gutural que fez o celeiro inteiro vibrar. Um relâmpago iluminou o campo por uma fração de segundo, desenhando a silhueta das árvores retorcidas contra o céu escuro. A chuva começou, primeiro como gotas esparsas e pesadas batendo no telhado de metal e madeira, depois se transformando em um dilúvio, uma cortina de água que isolava o celeiro do resto do mundo. O som era ensurdecedor, um rugido constante que abafava todos os outros ruídos. O vento uivava pelas frestas, assobiando como um espírito agourento. A tempestade que se formava do lado de fora era um reflexo perfeito da tempestade que se formava na alma de Elisa. Ela se sentia encurralada, não apenas por Valdemar, mas pela própria natureza. Não havia para onde correr naquela noite. A conversa foi interrompida, ambos olhando para o teto, ouvindo a fúria da tempestade. O lampião de seu Bento tremeluzia, ameaçando se apagar. A escuridão parecia se aproximar. Foi então que um novo som cortou o barulho da chuva. Um som que não pertencia à tempestade. O som de um motor, forçado e barulhento, lutando contra a lama da estrada de terra. Não era o carro de luxo do coronel, era um som mais bruto, como o de uma caminhonete velha ou um jipe. Elisa e seu Bento se entreolharam. O mesmo pavor refletido em seus olhos. Não podia ser uma coincidência. O veículo se aproximava rapidamente. Um facho de luz de faróis altos varreu a frente do celeiro, penetrando pelas frestas e criando padrões de luz e sombra que dançavam freneticamente no interior. O coração de Elisa parou. A profecia de seu Bento estava se concretizando. Ele não vai esperar. O motor foi desligado abruptamente. O som de duas portas de carro batendo com força soou mais alto que o trovão. Elisa ouviu vozes masculinas, rudes, abafadas pela chuva. Vamos logo com isso. O patrão disse para dar um susto e pegar o que tiver de valor. Se ela resistir, o problema é dela. O sangue de Elisa gelou. Eram eles, os capangas. O pânico foi uma onda branca e quente que a cegou. Suas pernas viraram gelatina. Ela olhou para seus filhos, dormindo pacificamente, alheios ao horror que estava prestes a invadir seu pequeno santuário. A imagem deles sendo acordados por homens violentos, o medo em seus olhos, aquilo a tirou da paralisia. O instinto materno, uma força mais poderosa que o medo, tomou conta dela. Ela precisava tirá-los dali. Agora, eles estão aqui, sussurrou ela para seu Bento, a voz estrangulada pelo pavor. O velho se levantou, seus olhos antes cansados agora brilhando com uma intensidade feroz. Ele não parecia assustado, mas zangado. Eu sabia, disse ele com os dentes cerrados. Ele agarrou o braço de Elisa. Não temos tempo. Não lute com eles. Você precisa fugir. Leve as crianças e suma daqui. Agora. Mas para onde? Para a tempestade? Para a escuridão. Eles as encontrariam em minutos. Era inútil. O desespero a engoliu. Ela olhou para a porta principal, onde a viga de madeira parecia um palito de dente inútil. Ela ouviu o som de botas pesadas na lama, se aproximando. Seu Bento pareceu ler sua mente. Não pela frente, pela parte de trás. Há uma abertura nas tábuas, perto do cocho velho. Dá para a mata. Eu vou criar uma distração. Vou dar a eles algo para procurar. Antes que Elisa pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele se moveu com uma agilidade que desmentia sua idade. Ele apagou o lampião, mergulhando o celeiro em uma escuridão quase total, quebrada apenas pelos relâmpagos intermitentes. Pegue o que for importante. O livro, as provas, e corra para a minha casa.
Fica depois daquele bosque de eucaliptos. Você verá a luz da varanda. Não pare por nada. Entendeu? Não pare. Ele empurrou uma pequena bolsa de lona em suas mãos. Coloque algumas daquelas pedras aqui. Apenas algumas, como prova. O resto fica. Agora vá. Rápido. Elisa, funcionando puramente com adrenalina, correu para sua mala, enfiou o diário lá dentro, depois correu para o alçapão, abriu-o, pegou um punhado de diamantes e os jogou na bolsa que Bento lhe dera. Suas mãos tremiam tanto que algumas pedras caíram no chão de terra. Ela ouviu um baque forte na porta da frente. O primeiro chute. A madeira gemeu. Abra essa porta, sua desgraçada. Sabemos que você está aí. A voz era um rosnado bestial. Elisa correu para seus filhos. Ela os acordou com gentileza forçada, tapando suas bocas antes que pudessem gritar. Silêncio, meus amores. É um jogo. Vamos brincar de fugir na chuva. Precisamos ser muito, muito silenciosos. Lucas e Sofia, sonolentos e aterrorizados, apenas assentiram, seus olhos enormes na escuridão. Um segundo chute, mais forte, estilhaçou uma das tábuas da porta principal. A viga de madeira rangeu. Não aguentaria muito mais. Estou indo, disse seu Bento, sua silhueta mal visível contra a parede. Quando ouvir o tiro, corra, corra e não olhe para trás. Deus te proteja, minha filha. E então ele se foi, desaparecendo por uma fresta escura na parede oposta do celeiro. Elisa ficou sozinha com seus filhos, na escuridão, ouvindo o som de seus próprios batimentos cardíacos e o som dos homens tentando arrombar sua porta. O tempo pareceu parar. De repente, um som cortou a noite. Um som que não era da natureza nem dos homens na porta. Um tiro. Um único tiro de espingarda, alto e claro, ecoando do outro lado do campo, longe do celeiro. As vozes na porta da frente pararam abruptamente. Que porra foi essa? Gritou um deles. Vem de lá, disse o outro. Será que o velho coronel mandou mais gente? Ou é a polícia? Elisa ouviu os passos dele se afastando da porta, correndo na direção do tiro. A distração de seu Bento. Funcionou. Era sua chance. Sua única chance. Agora, sussurrou ela para si mesma. Agarrando a mão de cada filho, com a bolsa de lona e a mala contendo o diário a tiracolo, ela correu na direção que seu Bento indicara. A chuva caía torrencialmente e a escuridão era quase total. Mas um relâmpago oportuno iluminou o caminho. Ela encontrou a abertura, uma seção de tábuas apodrecidas que Bento devia ter soltado. Ela empurrou e as tábuas cederam, abrindo uma passagem estreita para a noite e a tempestade. A liberdade e o perigo a aguardavam do outro lado. Elisa passou seus filhos pela abertura um de cada vez. Depois se espremeu para passar. Do lado de fora, o mundo era um caos de vento, chuva e escuridão. A chuva era gelada e açoitava seu rosto, encharcando-os instantaneamente. A lama sugava seus sapatos a cada passo. O som da tempestade era ensurdecedor. Segurem minha mão, não soltem por nada. Ela gritou para ser ouvida acima do barulho. Ela não ousou olhar para trás. A imagem do celeiro, seu abrigo e sua prisão estava se dissolvendo na cortina de chuva. Ela só tinha um objetivo: correr. Correr em direção ao bosque de eucaliptos que seu Bento mencionara. Correr em direção à pequena luz na varanda, que representava a única esperança de salvação. A fuga desesperada de Elisa, uma mãe correndo pela vida com seus filhos, com as provas de um crime terrível em suas mãos, havia começado. A mata à sua frente era escura e ameaçadora, um labirinto de árvores e sombras. Cada passo era um risco, cada som uma nova ameaça. O coração dela batia no ritmo da tempestade. Eles mergulharam na borda da mata. Os galhos das árvores os arranhavam, chicoteando seus rostos e braços. As raízes no chão eram armadilhas invisíveis na escuridão, ameaçando derrubá-los a cada passo. Sofia começou a chorar, um som fino e assustado que era quase engolido pelo vento. Eu não consigo, mamãe. Estou com medo. Ela soluçou. O coração de Elisa se partiu, mas ela não podia parar. Parar era morrer. Nós conseguimos, meu amor. Estamos quase lá. É só um jogo, mentiu ela, a voz trêmula de esforço e pavor. Ela puxou os filhos com mais força, o corpo protestando, os pulmões queimando. Ela não sabia se estava indo na direção certa.
A escuridão era desorientadora e a chuva implacável. Ela podia estar correndo em círculos, ou pior, de volta para os homens que a perseguiam. Um relâmpago rasgou o céu, e por um segundo ela viu, à frente, a silhueta mais escura do bosque de eucaliptos. Bento estava certo. Ela estava no caminho. Uma pequena fagulha de esperança se acendeu em seu peito exausto. Ela tropeçou em uma raiz e caiu de joelhos na lama fria, arrastando as crianças consigo. A dor aguda em seu joelho a fez gritar. A mala com o diário caiu de seu ombro, abrindo-se e espalhando algumas roupas na lama. Por um momento de puro desespero, ela pensou em desistir. Seu corpo não aguentava mais. A exaustão era um peso esmagador. Mas então, ela olhou para os rostos de Lucas e Sofia, pálidos e encharcados, os olhos cheios de um terror que nenhuma criança deveria conhecer. A imagem do sorriso frio do coronel Valdemar brilhou em sua mente. A raiva, uma raiva pura e primal, a inundou, dando-lhe uma nova força. Ela não ia deixar aquele homem vencer. Ela não ia deixar que ele destruísse mais uma família. Com um grunhido, ela se levantou, ignorando a dor lancinante em seu joelho. Pegou o diário, enfiou-o de volta na mala e puxou seus filhos para que ficassem de pé. Vamos, estamos perto. Sua voz não era mais de uma vítima assustada. Era a voz de uma guerreira. Ao longe, ela ouviu gritos. Os homens. Eles deviam ter percebido a distração e estavam voltando para o celeiro. Logo descobririam que ela havia fugido. A caçada começaria de verdade. O tempo estava se esgotando. Eles entraram no bosque de eucaliptos. O cheiro forte e medicinal das folhas encheu o ar, misturando-se com o cheiro de terra molhada. As árvores altas bloqueavam parte da chuva, mas tornavam a escuridão ainda mais profunda. O chão estava coberto por uma camada escorregadia de folhas caídas. Era como correr sobre gelo. Elisa se concentrava no som da respiração de seus filhos, no aperto de suas mãos pequenas nas dela. Eram suas âncoras, seus motivos. Ela se lembrava da promessa que fizera a Ricardo em seu leito de morte. Eu vou cuidar deles. Ela estava cumprindo sua promessa, da maneira mais aterrorizante e desesperada que se possa imaginar. Ela não estava apenas fugindo do perigo, estava correndo em direção à justiça. Cada passo doloroso era um ato de desafio contra o homem que pensava ser um deus naquela terra. E então ela viu, através da cortina de árvores e chuva, um ponto de luz. Uma luz amarelada, fraca, mas constante. A luz da varanda, a casa de seu Bento, era real. Não era uma miragem de sua mente desesperada. Era um farol de segurança em um oceano de escuridão e terror. A visão daquela luz deu a Elisa uma onda final de adrenalina. Olhem, estamos chegando! Ela gritou para as crianças, a voz cheia de um alívio que era quase doloroso. Ela começou a correr mais rápido, arrastando os filhos, ignorando os galhos que a açoitavam, a dor em seu joelho, o fogo em seus pulmões. Ela só conseguia ver a luz. Atrás dela, ouviu o latido de um cachorro, um latido furioso. Eles haviam soltado os cães. A corrida pela sobrevivência havia se tornado uma caçada explícita. A distância até a casa de Bento parecia uma eternidade. A luz parecia nunca chegar mais perto, enquanto os latidos se aproximavam cada vez mais altos, cada vez mais ameaçadores. A segurança estava ao seu alcance, mas a morte estava em seus calcanhares. A porta da pequena casa de madeira se fechou com um baque surdo, um som que cortou o uivo da tempestade e os latidos furiosos dos cães como uma guilhotina. O silêncio repentino no interior era denso, quase sagrado. Elisa caiu de joelhos no assoalho de tábuas largas, a adrenalina que a mantivera em pé finalmente se esvaindo, deixando para trás um corpo encharcado e tremendo de frio e choque. O ar quente da casa, com o cheiro de fumaça de lenha e café forte, envolveu-a como um abraço. Pela primeira vez em dias, ela se sentiu fisicamente segura. Seus filhos, agarrados a ela, choravam silenciosamente, não mais de pavor, mas de puro esgotamento. Seu Bento estava ao lado da porta, a velha espingarda de cano duplo ainda em suas mãos, o rosto enrugado, uma máscara de determinação sombria. Ele não era mais apenas um vizinho idoso,
Era um guardião, um anjo improvável que a arrancara das garras do inferno. Elisa olhou para ele, as lágrimas escorrendo livremente, misturando-se com a água da chuva, a gratidão tão avassaladora que a deixava sem palavras. A pequena luz amarela do lampião na mesa era o sol em seu mundo de escuridão. Seu Bento agiu com uma calma que parecia nascida de uma vida inteira de dificuldades. Ele trancou a porta com uma pesada tranca de madeira e colocou a espingarda encostada na parede, ao alcance da mão. Pegou toalhas secas e ásperas de um armário e as entregou a Elisa. Se sequem, vocês e as crianças. O frio da chuva traz doença. Sua voz era firme, a de um comandante em seu pequeno forte. Enquanto Elisa, com mãos trêmulas, tentava secar o cabelo de Lucas e Sofia, os olhos de seu Bento pousaram na mala de lona que ela deixara cair no chão. O diário, manchado de lama, estava parcialmente para fora. A pequena bolsa com as pedras estava pesada em seu ombro. O velho olhou para os objetos, depois para Elisa, e um entendimento silencioso passou entre eles. Ele sabia o peso do que ela carregava. Meu filho, disse ele, quebrando o silêncio. Ele é advogado em São Paulo. Não desses de terno que defendem os ricos. É advogado dos bons, dos que lutam pelos sem voz. Ele caminhou até um canto da sala, onde um velho telefone preto de disco estava pendurado na parede. O som do dedo de seu Bento girando o disco do telefone era um clique-clique rítmico e anacrônico. Cada número discado um ato de rebelião contra o poder feudal do coronel. Elisa sentou-se com os filhos no colo, enrolados nas toalhas, ouvindo o som da chamada, o chiado da linha telefônica, atravessando centenas de quilômetros de escuridão e chuva. Então, a voz de Bento, baixa e urgente, começou a tecer a história daquela noite no fio de cobre. Filho, sou eu. Escute com atenção. Não temos tempo. A sobrinha do Arnaldo, ela está aqui. Sim, o do celeiro. Ela achou tudo, o diário, as pedras. Valdemar já sabe que ela está aqui. Ele a ameaçou. Mandou homens esta noite, armados. Tive que atirar para assustá-los. Eles estão na mata agora, com cães. As crianças, filho. Ele ameaçou as crianças. Elisa ouvia as palavras-chave. Cada uma um prego no caixão do coronel. Ela sentia o peso de seu segredo sendo transferido, compartilhado, transformado de um fardo mortal em uma arma. A esperança era uma planta frágil, mas ela sentia suas raízes fincando-se em seu coração. Quando seu Bento desligou o telefone, o silêncio na sala era diferente. Não era mais o silêncio do medo, mas o da expectativa. Ele está vindo, disse Bento, a voz rouca de emoção. E ele não vem sozinho. Ele disse que o pessoal do Ministério Público Federal tem um dossiê sobre as terras do Valdemar há anos, mas nunca tiveram uma testemunha, uma prova concreta que ligasse tudo. O diário é a chave de tudo. Eles vão montar uma operação. A noite que se seguiu foi a mais longa da vida de Elisa. Ela e Bento se sentaram em vigília, enquanto a tempestade diminuía lá fora e as crianças finalmente dormiam em uma cama quente, exaustas, mas seguras. Elisa segurava uma xícara de café quente, o calor se infiltrando em seus dedos gelados, mas o tremor interno não passava. Ela olhava pela janela para a escuridão, esperando a qualquer momento ver as luzes dos capangas, ouvir os latidos. Mas a noite permaneceu quieta, protegida pela distância e pelo segredo daquela chamada telefônica. Ela não era mais uma fugitiva, era uma testemunha, aguardando a chegada da cavalaria. Eles chegaram não com o barulho, mas com o silêncio. Pouco antes do amanhecer, quando uma névoa espessa se levantava dos campos molhados, 3 carros escuros, sem identificação, deslizaram pela estrada de lama e pararam em frente à casa de Bento. Homens vestidos de preto, com coletes da Polícia Federal, saíram em silêncio, movendo-se com uma eficiência profissional que era ao mesmo tempo assustadora e reconfortante. Não houve sirenes, não houve gritos, apenas o som suave de botas na varanda de madeira. Um homem de meia idade, com um rosto sério e cansado, bateu levemente na porta. Era o promotor que o filho de Bento contatara. Quando seu Bento abriu, a troca foi rápida e solene. Elisa, com o coração na boca, entregou o diário manchado de lama e a pequena bolsa com os diamantes.
O promotor pegou o livro com um cuidado quase reverente. Ele olhou para Elisa, para seus olhos fundos e para as crianças dormindo ao fundo. A senhora fez a coisa certa, disse ele, a voz baixa. Sua bravura vai mudar esta região para sempre. O peso em seus ombros pareceu diminuir pela primeira vez em meses. A prisão do coronel Valdemar não foi um espetáculo público, mas uma cirurgia precisa. Ao amanhecer, enquanto ele tomava seu café em sua vasta mansão, cercado por luxo e pela ilusão de invulnerabilidade, as equipes federais entraram. Não houve resistência. Houve apenas choque. A arrogância do coronel, forjada em décadas de impunidade e medo, desmoronou diante do mandado de prisão e das provas irrefutáveis. O homem que se considerava um rei, que comprava vidas e silêncio, viu seu império ruir. O som das algemas se fechando em seus pulsos foi um clique metálico que ecoou por toda a região. A notícia se espalhou em sussurros, depois em conversas abertas e, finalmente, em celebrações contidas. Pessoas que viveram sob o jugo de seu medo por 30 anos respiraram um ar mais leve pela primeira vez. A queda do coronel não foi apenas a prisão de um homem. Foi o exorcismo de um demônio que assombrava aquelas terras, a quebra de uma maldição que era, afinal, bem humana. A justiça, por tanto tempo ausente, finalmente chegara àquele pedaço esquecido do mundo. O caso ficou conhecido nacionalmente como os Diamantes de Sangue. O diário do tio-avô de Elisa tornou-se a peça central da acusação, sua caligrafia desbotada uma testemunha fantasma que narrava um massacre. O testemunho de seu Bento, o vizinho recluso que guardara um segredo por 30 anos, deu vida àquelas palavras, sua voz trêmula de velho ressoando nos tribunais com a força da verdade. Os dois capangas, capturados e confrontados com as provas, confessaram em troca de uma sentença reduzida, detalhando não apenas o assassinato de Arnaldo, mas uma série de outros crimes ordenados por Valdemar ao longo dos anos. A propriedade do celeiro foi escavada, e os restos mortais dos garimpeiros assassinados foram encontrados, dando um fim digno a homens cujos nomes haviam sido apagados da história. O poder de Valdemar, construído sobre ossos e silêncio, foi desmantelado peça por peça, expondo uma teia de corrupção que chocou o país. A história de Elisa, a costureira viúva que desafiou o coronel, tornou-se um símbolo de coragem e resiliência. A questão dos diamantes era complexa. Como produto de um crime hediondo, eles foram confiscados pelo Estado. Elisa não os queria. O toque daquelas pedras ainda queimava sua memória. Ela só queria paz e segurança para seus filhos, mas o juiz do caso, em uma decisão histórica que reconheceu o papel fundamental e o risco de vida que Elisa correra, determinou que, embora a fortuna fosse para os cofres públicos, uma recompensa substancial, equivalente a uma porcentagem significativa do valor avaliado das pedras, deveria ser legalmente destinada a ela. Quando Elisa recebeu a carta oficial, sentada na cozinha simples de seu Bento, ela leu o número escrito no papel e não sentiu a euforia que se poderia esperar. Ela sentiu um silêncio profundo. O dinheiro não era uma vitória, era uma consequência, era um ponto final. Representava a casa que não perderia mais, a comida que nunca mais faltaria na mesa, a educação que poderia dar a Lucas e Sofia. Era o preço da justiça. E pela primeira vez, ela sentiu que poderia começar a construir um futuro, não sobre ruínas, mas sobre uma base sólida de esperança. 1 ano depois, o som não é o do vento uivando em madeira podre, mas o zumbido suave e constante de uma máquina de costura industrial, cortando um tecido de seda azul celeste. O cheiro no ar não é de mofo e desespero, mas de café fresco e bolo de milho assando no forno. Elisa está em seu novo ateliê, um cômodo iluminado em sua casa espaçosa e segura em uma cidade distante. Ela sorri ao ouvir a risada de seus filhos vindo da sala, onde brincam com um videogame. A miséria do celeiro parece uma vida passada, um pesadelo que pertence a outra pessoa. Ela olha para suas mãos, que guiam o tecido com a habilidade de sempre. São as mesmas mãos de costureira, mas agora trabalham por paixão, não por sobrevivência. À noite, ela serve um jantar farto,
A mesa cheia de comida e conversas. Ela olha para os rostos saudáveis e felizes de Lucas e Sofia e sente o coração transbordar de uma paz que ela pensou que nunca mais sentiria. Ela não ganhou apenas uma fortuna. Ela ganhou sua vida de volta. Ela encontrou redenção, não na riqueza, mas na normalidade reconquistada. A jornada de Elisa, da escuridão de um celeiro amaldiçoado à luz de um novo começo, é uma prova de que a coragem pode florescer nos lugares mais áridos. Com uma parte do dinheiro, ela criou uma fundação anônima, dedicada a ajudar famílias de trabalhadores explorados e desaparecidos em garimpos ilegais, transformando a origem sombria de sua fortuna em uma fonte de esperança para outros. A viúva que um dia contou moedas sobre uma mesa vazia encontrou não apenas segurança, mas um propósito. Sua história nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, quando a ameaça parece insuperável, a força de uma mãe e a coragem de um aliado inesperado podem derrubar impérios e reescrever destinos. Se a luta de Elisa pela justiça e redenção tocou sua alma, e você acredita no poder das histórias de superação, não deixe de acompanhar nosso canal. Inscreva-se agora, ative as notificações e junte-se à nossa comunidade para não perder nenhum dos nossos relatos emocionantes sobre a resiliência do espírito humano.